Bom, boa tarde, pessoal. Continuando aí com a nossa sucessão legítima, a gente já falou da sucessão dos descendentes, da sucessão dos ascendentes, das questões envolvendo concorrência com o cônjuge, e aí agora a gente passa para o terceiro inciso do artigo 1829, que tem a ver com a sucessão do cônjuge. Diz que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, que a gente já estudou, aos ascendentes, ambos em concorrência com o cônjuge, e agora o inciso terceiro, ao cônjuge sobrevivente. Então, nós estamos analisando aqueles casos em que o casamento pode ser por qualquer dos regimes de bens. Lembrando, nós temos 4, regime de separação obrigatória, de comunhão total de bens, de comunhão parcial de bens e de participação final nos aquestos. Então, pode ser qualquer um destes tipos, ou pode ser de qualquer um daqueles que, eventualmente, as partes tenham criado mediante o pacto antinupcial que a gente já estudou. E a existência desse cônjuge sobrevivente impede que os colaterais, que são a 4ª categoria, venham a ser considerados herdeiros. Então, a pessoa está casada por qualquer um dos regimes que está previstos em lei, ou mediante um regime que acordaram mediante pacto antinupcial, e a existência desse cônjuge sobrevivente barra a sucessão por quaisquer dos laterais, tios, sobrinhos, tio-avós, todas aquelas categorias que nós vamos estudar daqui a pouco, esses não vão receber nada. Lembrando que esses cônjuges sobreviventes, eles são considerados herdeiros necessários e, portanto, eles têm direito à reserva da parte disponível da herança. Lembrando que, se eu tiver herdeiros necessários, descendentes, ascendentes ou cônjuge, eu tenho a obrigação legal, a gente já estudou isso, de metade do meu patrimônio, 50% dele, ficar reservado para esses herdeiros necessários. A outra parte, eu posso dispor dela para ceder a qualquer dos outros herdeiros, ou inclusive a estes próprios necessários. E aí trago aqui um resumo, um gráfico, para esclarecer para vocês, fixar esse conteúdo, ou seja, ali, na ausência de ascendentes, na ausência de descendentes, os tios, os irmãos e os sobrinhos, em havendo esposa ou companheira, eles não vão herdar, porque a companheira ou a esposa, não sei porque o gráfico do doutrinador aí não falou esposa ou esposo, companheiro ou companheiro, mas aí isso não é culpa do professor, a culpa é de quem fez esse gráfico e constou do livro. Eu, se o livro fosse meu, eu teria colocado, tá, pessoal? E aí a gente parte para a primeira controvérsia da questão envolvendo a sucessão pelo cônjuge. Diz o 1830, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que esta convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Mesma hipótese que eu tratei com vocês da questão envolvendo a concorrência do cônjuge ou do companheiro com os descendentes e os ascendentes. Aqui o legislador, apesar dos tribunais já terem avançado, voltou a querer discutir culpa na separação, o que já era afastado pelos tribunais antes mesmo da promulgação desse Código Civil de 2002. Essa regra se aplica aos casos de concorrência com os descendentes e os ascendentes. E lembrando, para fixar, que o põe aí é o põe sem o M, tá? Depois eu vou corrigir. O que põe termo ao regime de bens do casamento e ao direito sucessório entre os cônjuges é a data da separação de fato, independentemente do tempo. Então, ali, quando o dispositivo fala que eles nem separados de fato há mais de 2 anos, esses 2 anos aqui, a doutrina questiona muito isso. Por quê? Porque é independentemente do tempo de separação, basta estar separado de fato. E também dessa questão de haver culpa do cônjuge sobrevivente ou não. Herda, nas hipóteses, independentemente de culpa ou não, porque culpa não se discute
em direito de família e em direito sucessório, tá? Coloquei para vocês, apesar desse entendimento, existem decisões judiciais que se aplica o dispositivo na forma como ele está regido. Ou seja, para a maioria da doutrina e para a maioria da jurisprudência, não vai se aplicar essa questão da separação de fato há mais de 2 anos. Basta estar separado de fato, para não poder suceder. E também a questão da culpa. Apesar disso, coloco aí uma jurisprudência lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é de 2018, ela nem é tão antiga assim, e uma do STJ, um recurso especial do Estado de São Paulo, de 2015, também não é tão antiga assim. E aí a gente vai para o 1831, que diz o seguinte, ó, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Esse dispositivo vai falar do que para a gente? Do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Lembrando que aqui, quando eu estou falando de cônjuge, eu também estou falando de companheiro. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, tá? Isso é o quê? Consiste no direito de habitar gratuitamente coisa alheia, seria coisa da pessoa que faleceu, podendo ocupá-la com a família e com fim específico, residência daquela família. Para se ter esse direito à real de habitação, basta que o imóvel seja o único com natureza residencial do acervo, não importando se o cônjuge sobrevivente tenha ou não meação sobre ele. Então, a maioria da jurisprudência vai deferir esse direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, ainda que ele não tenha meação daquele imóvel. O que é a meação? Recordando com vocês, a meação é a propriedade parcial daquele imóvel. Então, ainda nessas hipóteses que uma parte desse imóvel não seja meu, fosse só daquela pessoa que faleceu e, eventualmente, dos herdeiros dela, ainda assim, o cônjuge ou companheiro tem o direito real de habitação. Se houver outro imóvel com característica residencial no acervo comum do casal, ou particular do decujus, entende a doutrina e jurisprudência que não haverá o pressuposto da incidência do artigo 1831. Ou seja, se eu tiver mais de um bem imóvel nas mesmas características, aí é possível se discutir em qual bem imóvel daquele patrimônio que vai ficar esse direito de habitação, esse direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. E aí cito 2 julgados aí para vocês terem conhecimento do assunto, tá? Pode esse cônjuge ou companheiro sobrevivente residir no imóvel com outras pessoas com as quais ele tenha vínculo de parentalidade, como filhos, ascendentes, sobrinhos, primos. Entretanto, se esse cônjuge ou companheiro constitui nova família, seja ela por meio de união estável ou casamento, ele perde o direito real de habitação. Isso aqui, na prática, é algo muito difícil de se demonstrar, seja porque as pessoas que estão nessa situação exercendo esse direito real de habitação, elas escondem esse tipo de relacionamento para que isso não fique público e evite, né, que os eventuais herdeiros da pessoa que faleceu questionem essa permanência no imóvel depois da constituição de um novo relacionamento. E aí as discussões dentro dos processos são, pô, mas isso era uma união estável? É uma união estável? É um namoro? A discussão gira em torno disso e se resolve sempre por que tipo de prova? Geralmente uma prova testemunhal, tá? Esse imóvel, o único requisito que se pede é que esse imóvel tem que ser de propriedade comum ou exclusiva daquele que faleceu, não se aplicando nos casos em que esse imóvel for de propriedade de uma terceira pessoa, tá? Tem que ser dessa pessoa que faleceu, seja em condomínio, em copropriedade ou propriedade exclusiva dele. E a concessão desse direito real independe do regime de bens do casamento, mesmo que haja separação obrigatória de bens. O fundamento se dá pela própria razão de ser do instituto, ou seja,
não deixar aquele cônjuge ou companheiro sobrevivente sem uma efetiva residência para morar. E aí eu separei aqui para vocês para discutir a questão da união estável dos companheiros. Por quê? Porque o Código Civil ele trazia um regramento todo próprio para os companheiros, que era diferente da sucessão do cônjuge. Essa sucessão do companheiro estava prevista lá no artigo 1829 do Código Civil. E isso levou a jurisprudência, com o tempo, considerou inconstitucional o tratamento distinto que o Código Civil dava ao cônjuge e ao companheiro. Isso gerou uma série de discussões judiciais, até que o STF, no recurso extraordinário lá do Rio Grande do Sul, tratou do tema da sucessão do companheiro em união estável homoafetiva, uma união, então, entre duas pessoas que são do mesmo sexo. E lá ele deliberou o seguinte: o tribunal, apreciando o tema 498 de repercussão geral, então, repercussão geral diz o quê? Que é de observância obrigatória pelos tribunais e pelos juízes que estão hierarquicamente vinculados ao STF, ou seja, todos nós. Que redigirá o acórdão, deu provimento ao recurso para reconhecer de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002 e declarar o direito do recorrente de participar da herança de seu companheiro em conformidade com o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. E fixou a seguinte tese jurídica: é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do 1829 do Código Civil de 2002. Então, aqui, essa decisão é super importante. Ela veio reconhecer uma inconstitucionalidade que era clara dentro do Código Civil, porque fazia distinção para situações iguais em que o que importa é que duas pessoas estejam juntas com afeto, independentemente se são do mesmo sexo ou não, e se existe um vínculo próprio do casamento, ou se vivem apenas em união estável. E aí, num outro recurso extraordinário de Minas Gerais, o STF também abordou o tema, mas em união estável heteroafetiva, fixando a mesma tese jurídica de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, previstas no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado nas hipóteses do casamento e nas da união estável o regime do 1829, que a gente estudou aqui, da concorrência e do que se deve seguir quando a ordem de sucessão for legítima. Por que esses dois julgados? Porque um tratou do tema da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e aí homoafetiva, e o outro tratou da união estável entre pessoas de sexos diversos, e aí heteroafetiva. Na prática, independente mesmo ser mesmo sexo ou não, sendo união estável, a gente vai aplicar a mesma regra do que para as pessoas casadas. E uma questão interessante que não chegou a ficar abordada, mas que nesse julgamento que eu cito aí, convivente como herdeiro necessário. A decisão que foi proferida pelo STF nesse segundo recurso extraordinário que eu falei, determinou um tratamento igualitário e equitativo na disciplina do cônjuge e do companheiro, mas não falou se o convivente seria herdeiro necessário. Inclusive, teve um embargo de declaração que foi proposto pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e visando justamente que o tribunal declarasse que os conviventes eles seriam tratados como herdeiros necessários. Contudo, esses embargos de declaração, eles foram conhecidos, mas o tribunal disse que essa não era uma questão a ser enfrentada. A doutrina e os julgados que vieram depois vão dizer o quê? Que se presume, por força desse julgado que eu citei aí, que o convivente está, sim, incluído no rol dos herdeiros necessários,
do artigo 1845. Como não existe uma divisão mais entre cônjuge e companheiros, vai se aplicar o direito real de habitação da mesma maneira como a gente estudou para o cônjuge, para os conviventes ou companheiros, tá? Quando eu falo aqui em cônjuge ou companheiro, eu também estou falando aqui da situação, eventualmente, daquela pessoa que é concubina, ou seja, alguém tem um relacionamento ou dois, e eu tenho que resolver estas, que a gente diz assim, uniões paralelas, que estão em comum acordo, que eu tenho que resolver no caso concreto. Então, imagina que alguém é casado, que não se divorciou, mas que começou a viver uma união estável com uma outra pessoa. Lembrando que o STF, recentemente, esses casos antes desta decisão do STF, o que a jurisprudência fazia? Quando existia problema, essa pessoa que tinha esses dois relacionamentos falecia, geralmente se costumava dividir esse patrimônio ao meio, ou, por exemplo, se ele fosse um servidor público, o valor da pensão seria dividido ao meio entre essas duas pessoas que ele teve os relacionamentos, mas até um julgamento recente do STF, isso era praticado. Depois desse julgamento, o STF entendeu o quê? Que, nesses casos, prevalece o direito daquela pessoa que tem o vínculo legal, ou seja, daquela pessoa que era casada. Então, num caso que chegou desses, em que alguém tinha um relacionamento com uma pessoa e não se divorciou, e depois teve uma união estável, era um servidor público, faleceu, e o que decidiu o STF? Que o pagamento da pensão deveria ser feito todo para a cônjuge sobrevivente e nada para aquela mulher que ele tinha a união paralela, tá? E aí eu pego aí um quadro de doutrina, fazendo uma síntese dos direitos que são assegurados ao cônjuge ou companheiro supérstite nos autos de inventário e partilha. Tem direito à meação nos regimes de comunhão parcial, comunhão universal, separação obrigatória em razão da aplicação do enunciado 377 do STF, ou seja, tudo aquilo que foi adquirido na constância do relacionamento, se presume que foi pelo esforço comum de ambos. E também na participação final nos aquestos. Beação é uma coisa, herança, em concorrência com os descendentes, bens particulares do falecido na comunhão parcial, separação convencional de bens e participação final nos aquestos. Se tiver concorrência com os ascendentes, inexistindo descendentes ou ascendentes, recebe herança em qualquer dos regimes de bem. E o direito real de habitação, eu vou aplicar em todos os regimes de bem de forma vitalícia quanto ao imóvel que servia de lar ao casal, com aquela ressalva de que a propriedade desse imóvel tem que ser exclusiva ou em condomínio por aquele que faleceu, e que essa pessoa que utiliza desse direito real de habitação não pode ter um novo relacionamento, seja um novo casamento, seja uma nova união estável. Sobre sucessão, então, do cônjuge sobrevivente ou do companheiro, seriam essas as considerações aí para vocês. Agora eu vou gravar um vídeo aí sobre a sucessão dos colaterais, tá bom?